Saudações irmãs, seus irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. É muito importante que saibamos que o metodismo assumiu o papel social em relação às pessoas que sofriam na época, da mesma forma que Jesus ia em direção às pessoas sofredoras, diferente dos líderes religiosos que o questionavam e negligenciavam o papel social em relação às pessoas marginalizadas, como deficientes físicos, pessoas leprosas e estrangeiros. É a questão do que Tiago 2,17 afirma: fé sem obras é morta. De fato, o metodismo surgiu para levar a fé através de ações e que é o papel social da Igreja de Jesus na face da terra. João Wesley e o metodismo lutaram bravamente contra a imoralidade e o crime. Infelizmente, a Igreja havia caído na corrupção e imoralidade, assim como o governo caíra. E dessa forma, a Igreja estava em descrédito e se tornara motivo de zombaria e vergonha. Ela nem mesmo criticava a postura de líderes governamentais de saírem publicamente com amantes. João, com o movimento, também lutou contra os jogos de azar que lesavam as pessoas. Assim, o whist já tinha se tornado um passatempo nacional e com isso Wesley também atacou o baralho, porque muitos se aproveitavam dele para ganhar dinheiro de outras pessoas. Ele também condenou a corrida de cavalos, que não trazia proveito apenas para quem vivia dele. O metodismo também enfrentou o alcoolismo e foi contra a fabricação, importação e consumo de bebidas alcoólicas, mesmo sabendo que o povo não se importava. E como na época era a crença que o vinho era bom para a saúde, os irmãos Wesley deixaram de tomar vinho a partir de 20 de outubro de 1735, exceto na Santa Ceia, conforme a sugestão do livro A Questão da Bebida, de Stephen Haley, que entendia que a abstinência fazia bem para a saúde. Dessa forma, Wesley proibiu que os metodistas tomassem qualquer bebida alcoólica apenas com receita médica e também proibiu os pregadores de beberem qualquer bebida alcoólica. João também combateu esportes populares como o jogo de bastões, a briga de cachorros, a briga de galos e o beer baiting e o bull baiting, em que amarravam ursos e bois a um poste e jogavam pimentas em suas narinas para atormentá-los e colocavam cachorros ferozes para atacá-los. Ele também combateu o uso do rapé e do fumo, porque traziam mal à saúde das pessoas, e também proibiu os metodistas de fazerem esse uso. Também combateu peças teatrais com suas sensualidades e imoralidades, que mais influenciavam negativamente a sociedade do que promoviam o bem-estar social. Em relação às danças em festas, ele recomendou que homens e mulheres dançassem em salas separadas para evitar problemas, como acontecia quando era motivo para a sensualidade e motivação para adultério de homens e mulheres casados. Wesley também combateu o contrabando porque afirmava que ele prejudicava o comércio e a indústria nacional e privilegiava o comércio internacional, o que gerava baixa arrecadação de impostos e muito desemprego. Fora isso, o suborno também foi combatido por Wesley porque tornava as pessoas imorais e proporcionava crimes contra a nação. Dessa forma, metodistas que praticassem ou comprassem produtos contrabandeados eram expulsos. O metodismo também lutou contra as pesadas penas da época, em que, devido a um furto, roubo ou a negação em se dizer a verdade, levava as pessoas à forca e à fogueira. Ele também buscou combater a pobreza causada pelo nascimento da industrialização e das pessoas que eram obrigadas a sair do campo e ir para as cidades. Infelizmente, ficavam na miséria e sem assistência do governo e da igreja. Buscou ainda fazer o possível, levantando recursos junto aos metodistas para combater todo esse mal, comprar alimentos, roupas e medicamentos para eles. O metodismo, através de Wesley, também investiu na reforma educacional, porque os filhos das famílias pobres não podiam pagar as escolas para estudar, e assim investiu no ensino secular e também no religioso, para que as crianças tivessem acesso à alfabetização e não estivessem acessíveis ao abandono e a vícios mundanos, e que pudessem ainda aprender hábitos de higiene.
Ele também investiu na reforma prisional, em que os presos sofriam por não terem quem os socorresse, endividados também para as prisões. Ele conseguiu levar limpeza e janelas para as cadeias, e quem tinha penas menores, como dívidas, conseguiam recursos para libertá-los. Na época, muitos carcereiros não liberavam prisioneiros porque extorquiam suas famílias, mesmo sabendo que eram inocentes. E John Wesley lutou contra isso. E nessa reforma, ainda conseguiram levar saúde, terminar com a prostituição interna, brigas, vícios, jogos e levá-los a cultos internos semanais. E uma das últimas lutas que John Wesley e o metodismo tiveram foi no combate à escravidão, em que fizeram o possível pelo fim dela, apoiando políticos na época como Wilberforce, tendo uma de suas últimas cartas antes de morrer sendo enviado a ele em apoio ao seu combate pelo fim da escravidão. Fora centenas de milhares de assinaturas do movimento metodista exigindo o fim da escravidão. Espero que tenha ajudado com esse vídeo e até o próximo com algo mais que eu possa trazer sobre o metodismo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.